Olá pessoal, muito bom dia. Meu nome é Júnior. Hoje, sexta-feira, na matéria do professor Carlos de avaliação cinesiológica funcional, nós vamos falar sobre CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. Como o conteúdo da CIF é muito extenso, resolvemos apenas trabalhar com o seu conceito e como as classificações dela são geradas. Mas e aí? O que é CIF? É mineral? É vegetal? É animal? Bom, vamos ver agora. A CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, é um livro de inúmeras páginas, onde se tem 9.999 códigos. Esses 9.999 códigos são utilizados para descrever a saúde funcional de um indivíduo, onde cada código vai descrever um aspecto da saúde funcional da pessoa. Esses 9.999 códigos da CIF dizem respeito às funções do corpo, às estruturas anatômicas e às atividades de vida diária do indivíduo, desde trabalho, lazer, atividade cívica, comunicação, relações interpessoais, alimentação, cuidado com o seu entorno e autocuidado com o seu corpo. E também dizem respeito aos fatores ambientais que estão ao entorno de nossas vidas, do que nós nos alimentamos, dos produtos e tecnologias, das atitudes das pessoas, das atitudes positivas ou negativas, do meio ambiente modificado natural ou modificado pelo ser humano. Então, a Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, ela busca na interação desses três eixos fundamentais poder entender e descrever melhor o ser humano e sua relação com os estados de saúde e os estados relacionados com a saúde. Nesse sentido, a CIF permite que, diferentemente do modelo biomédico, onde era feita a análise pura e simples, mas não menos importante, onde tratava-se de observar o corpo e sua fisiologia junto com alterações anatômicas, onde o indivíduo era apenas um corpo com funções e sua fisiologia, a CIF traz para a classificação de funcionalidades o modelo biopsicossocial, onde o indivíduo agora passa a ser observado na sua forma mais holística. E o modelo da Classificação Internacional de Funcionalidade, CIF, que agora, como já foi explicado, é biopsicossocial, não é nada mais, nada menos do que o corpo com as suas estruturas anatômicas e com suas funções e sua fisiologia em confronto com o ambiente. O ambiente seria os produtos, as tecnologias, as pessoas, as leis, o Estado, os juízes, os promotores, a sua família imediata, a sua família ampliada, o uso de drogas, o consumo de alimentos, ou seja, tudo aquilo que está no entorno de um ser humano. E além disso, do confronto entre esse corpo humano e o ambiente, nas inúmeras formas de existir no mundo. Através de quê? Através do trabalho, através da comunicação, através da escola, através do lazer e assim por diante. Tá falando com quem? Tu tá falando com quem? Que tá online e não fala comigo? Então, pessoal, como podemos perceber, a CIF ela não quis só medir a capacidade e a função e as estruturas do corpo tão somente pelo modelo biomédico, visando só o corpo propriamente dito, mas este corpo humano em confronto com a realidade. E é isso que denominamos situação real de vida. Podemos entender então que uma coisa é você avaliar um corpo estudado, apartado, um corpo laboratorial, afastado totalmente da realidade,
E outra coisa é este corpo, este ser e esta pessoa em choque e em contato com uma interação e com o meio ambiente que a cerca. Dito isso, podemos partir para o gráfico, que é um esquema onde podemos entender melhor a forma conceitual da classificação internacional de funcionalidade, que é onde tentaremos passar aqui de forma muito prática como a CIF funciona. Vamos lá? De início, podemos imaginar um primeiro círculo, onde vamos designar o corpo humano. Esse corpo humano tem uma letra na CIF para caracterizá-lo, a letra B. E este corpo tem funções e estruturas. As funções serão representadas pela letra B da palavra body. E as estruturas serão representadas pela letra S da palavra inglesa structure. E esse é o primeiro código mais simples da CIF. Depois teremos mais um círculo representando um outro conjunto, que é o conjunto do ambiente. E a letra para caracterizá-lo será a letra E da palavra inglesa environment. Bom, já temos os dois primeiros conjuntos do nosso código da CIF. O primeiro conjunto formado pelo corpo e o segundo conjunto formado pelo ambiente. E vamos notar mais para frente que entre esses dois conjuntos vai surgir a produção humana. Entre o ambiente e o corpo, o ser humano interage de várias formas, produzindo diferentes conteúdos. Então eu queria convidar vocês aqui para pensar no seguinte: o ser humano ele não come apenas por comer. Ele come para se divertir, ele come para dizer que comeu que nem um boi, ele come para fazer charme, ele come para convidar alguém para comer, ele come para fazer festa, ele come por várias razões que não só a do ato de comer, como os animais de outras espécies, tá certo? O ser humano ele não anda somente para caçar ou para ir atrás da sua prole. O ser humano ele anda até mesmo sem saber para onde vai. Então, a partir desse raciocínio todo, nós podemos chegar na conclusão de que o ser humano ele tem uma coisa chamada excedente cognitivo. Partindo do último ponto, o ponto do excedente cognitivo, que chega a ser um excedente de tempo, isso vai ser razão pela qual o homem, o ser humano, seja invejoso de todas as outras espécies que ele observa no ambiente. E desta inveja, ele vai aprender a mergulhar. E vai ficar horas embaixo d'água, nadando. E vai aprender a voar. E vai ficar horas no céu, sobrevoando, seja a trabalho ou seja por diversão. E de tão forte que essa inveja pode ser, ele pode copiar um pé de pato de um pato e fazer para ele um pé de pato igual ao pé de pato. Mas assim, o que no fundo nós queremos dizer com isso, o que queremos passar para vocês, é que entre o corpo e o meio ambiente, o ser humano produz significados. E isso significa várias e várias e várias atividades e várias formas de participação na vida. Se o ser humano não tivesse essa pluralidade e esse excedente cognitivo, nós não precisaríamos nem dos 10 mandamentos bíblicos. Por quê? Porque se temos os 10 mandamentos, são 10 vedações para a criatividade humana, e se vocês perguntarem quantos pecados tem, quantos pecados existem, por base com 10 mandamentos, nós teríamos 10 pecados. Só que o ser humano ele é tão criativo que ele arranja com a sua criatividade N maneiras de produzir o pecado, de fazer com que valha a sua vontade. Então, 10 mandamentos não significariam que essas 10 vedações seriam para apenas 10 pecados.
Escuta só essa, galera. Quero ver vocês falar que nem eu. Fala então, diz aí, moçada. Então, juntando essa criatividade com esse excedente cognitivo que o ser humano tem, ele passa a desenvolver num ambiente o que nós denominamos de atividade humana. E também temos outro ponto, outro componente desse segundo círculo, que é o ambiente, que é a participação, que é o seu envolvimento nessa outra condição de estar presente, ativo e participando, né? Por exemplo, onde o ser humano, onde o indivíduo, ele pode estar comendo, mas não simplesmente por comer, mas para se relacionar, para se envolver e para se comunicar, né? Porque todo ato e toda pretensão banhada de intencionalidade da consciência é uma atitude participativa. Então, para este conjunto, a letra é D. D de domínios, onde teremos os domínios humanos. E só para lembrar, né, este conjunto, este círculo, ele ficará no centro, onde teremos o corpo, o ambiente e os domínios ao centro. O ser humano, ele domina o trabalho, ele domina a educação, ele domina a cultura, a sua organização social, o seu entorno, o seu autocuidado, de várias formas, de múltiplas formas. E falando nisso, as duas indústrias que mais crescem hoje em dia no mundo são as indústrias de produtos de autocuidado e de cuidados com a casa. Essas duas coisas são as mais próximas do indivíduo e são as duas razões mais fortes do adoecimento humano, caso uma delas ou as duas venha a faltar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, todo mais é mais distal de causas de adoecimento da saúde do que esses dois itens, do que esses dois elementos citados. Bom, nós sabemos disso porque o autocuidado e o cuidado com o entorno representam o estilo de vida do indivíduo. O que se come, o que se bebe, se ele fuma, se ele não fuma, e todos esses fatores somados representam 52% da razão de adoecimento nas estatísticas mundiais. Para vocês terem uma ideia, as causas genéticas, que são fatores intrínsecos do ser humano, só representam 10% dessas estatísticas mundiais. A forma de como se é ativo e a forma de sua existência é que vai determinar a saúde do ser humano, desse indivíduo. E por isso que a Organização Mundial da Saúde diz que é saudável aquele que tem equilíbrio e domínio na sua vida ativa e participativa. Bom, então podemos dizer, baseado em tudo isso que foi dito, que aquele que está de bem com a sua vida ativa e participativa, ele pode relativizar muito bem as suas condições, né, as suas incapacidades, relativizar as suas inabilidades e relativizar a sua deficiência. Então, caros colegas fisioterapeutas, temos que a grande busca hoje é que podemos pensar no seguinte: é que existem coisas no corpo e nas funções do corpo que são irreversíveis, mas que nem por isso essa deficiência ou este déficit corporal necessariamente vai ser uma condenação para a inexistência de uma vida ativa e de uma vida participativa. E este é o novo modelo e a nova percepção da OMS hoje, né, com a nossa grandiosa CIF. Então, temos que o domínio, que é aquele círculo que fica no meio, o terceiro ciclo, que fica entre o corpo e o ambiente, tá certo? É a manifestação dessa relação do ser humano e o seu ambiente. Daí temos uma grande questão a ser respondida, né? Como nós saberemos que uma pessoa é ativa e participativa? E eu já respondo para vocês, né? A gente vai saber disso através do seu comportamento, das suas necessidades expostas e das suas intenções. Então, assim,
Em tudo que nós fazemos em ambiente natural ou ambiente modificado, nós podemos mensurar e saber se ali existe atividade e se ali existe participação. Bom, daí podemos partir para outra parte do conhecimento, né? Pois o que existe no ambiente pode ser barreira ou pode ser um grande facilitador. Pode ser uma barreira estrutural e pode ser uma barreira atitudinal. Por exemplo, a minha atitude, ela não permite que uma pessoa tenha uma vida ativa e participativa. A atitude da família não permite que a pessoa tenha uma vida ativa e participativa. A ausência de um medicamento pode fazer com que uma pessoa não tenha uma vida ativa e participativa. Essa parte, tu olha, a pessoa tá no celular. Tu fala, tá no... É que essa parte era importante. Ó, essa parte é legal. Tá no celular de novo. Legal, não tá. A ausência de amigos talvez, né, permita que essa pessoa tenha uma vida ativa, mas por outro lado não participativa. E nós sabemos que uma das maiores causas de adoecimento é a ausência de amigos e a ausência da família, o que vai fazer com que essa pessoa fique cada vez mais reclusa, não é? E sendo ativa naquelas atividades basais ali, mas ela não vai ter uma vida participativa, como no caso de uma depressão, né? Que você tem que comer, tem que beber, mas você não sai para o mundo, não sai para a vida. Você fica ali recluso, preso e não tem atividade nem participação. E aí, para essas pessoas, o mundo vai perdendo o seu sentido, não é? Restando só o trabalho, atividades para automanutenção, não há mais aquele desabrochar para uma vida participativa. E olhando lá para o nosso gráfico, né, a gente vai notar que o tempo todo as três áreas estão agindo em ciclos. E vamos ter para essas ações agora os adjetivos ou atributos para usar em cada área ou grupo. Então assim, vamos formar agora um nível mais abaixo de classificação para que a gente possa entender melhor aí esse ciclo que envolve todo o gráfico. Bom, vamos falar agora do primeiro atributo para o primeiro grupo, que é o grupo do corpo. Ok? Quando falamos do corpo, das funções e de suas estruturas, nós estamos falando de deficiência, que é o contrário de eficiência. Mas vai ser uma deficiência num sentido muito mais amplo do que aquela definição tradicional, que é a ausência ou a deformidade de uma parte anatômica do corpo. Vamos pensar em deficiências como um débito para conseguir alguma coisa ou um déficit para conseguir alguma outra coisa. Bom pessoal, por exemplo, vocês desde que nasceram vieram encontrando déficits, débitos ou dificuldades com o seu corpo e a sua fisiologia para alcançarem tudo aquilo que vocês queriam. Explicando isso, a gente pode pensar o seguinte: naquele período em que as pessoas ficam gripadas, a fisiologia ela se altera totalmente. Vem a febre, vem o cansaço, vem a dor. Então você pode pensar na seguinte situação: você na frente do computador, tendo que fazer um relatório, produzir um documento, entregar alguma coisa para o seu chefe, e aí aquela gripe desgraçada não deixa. Então a gente pode pensar o seguinte: que a nossa vida participativa está comprometida e que haverão pessoas que vão dizer que dessa gripe não vão escapar. Então temos que o atributo deficiência fica atribuído para qualquer parte do corpo e para qualquer função deste mesmo corpo. Brasil! O que o Brasil precisa é de mulher e de churrasco! O churrasco
churrasco já estava quase no ponto. Bom, muito bem. Voltando para o conjunto ambiente, o designado com a letra E, teremos dois atributos para esse conjunto, que serão o facilitador e a barreira. E então podemos pensar da seguinte forma. Podemos dizer assim: a minha família facilita ou é uma barreira para a minha vida ativa e participativa? Podemos pensar ainda: parte da minha família é barreira e parte da minha família é facilitadora. E podemos continuar o raciocínio. O medicamento, com todos os efeitos colaterais, embora tenha sido colocado como um facilitador na vida de uma pessoa, pode se transformar em uma barreira. Os profissionais de saúde também estão no ambiente e também podem ser considerados como facilitadores ou como barreiras. Um diagnóstico, uma avaliação terminativa pode facilitar a vida da pessoa ou torná-la perpetuamente encarcerada em um diagnóstico dentro de uma avaliação médica. Então, como já foi dito anteriormente, dos fatores e percentagens que fazem o indivíduo ter uma vida saudável ou não, a OMS viu que era perfeitamente possível partir daí, analisando esses fatores e elementos que não só o corpo e os seus sistemas internos. Por exemplo, uma criança com paralisia cerebral e com um certo grau importante de dependência, que deve viver com apoio, e aqui não falo que precisa. Por quê? Porque precisa parece ser necessidade tão somente da criança com a paralisia cerebral. E não. O deve demonstra que não somente ela precisa, mas é obrigação da família, da sociedade e do Estado de dar apoio para essa criança. E agora nós podemos perceber que a Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, não vai avaliar só a funcionalidade da pessoa, mas o quanto o sistema de saúde, o quanto as instituições, o quanto os profissionais e suas condutas são capazes de ser efetivamente um apoio a essas pessoas. Bom, voltando ao exemplo, se a criança com paralisia cerebral tem amigos, se tem família imediata que lhe dá e oferece ferramentas para vencer as necessidades, ela, do ponto de vista corpóreo-funcional, pode não andar. Mas, do ponto de vista da vida ativa e participativa, ela tem mobilidade social e ela anda. Indo agora para o conjunto dos domínios, teremos os itens capacidade e desempenho, dois conceitos totalmente distintos. A capacidade está mais ligada à atividade e o desempenho está mais ligada à participação. Então, avaliando o nosso atual cenário com o gráfico construído até agora, podemos ver que para avaliar segundo a CIF, nós precisamos avaliar a deficiência da estrutura e das suas funções. Precisamos avaliar quais são os facilitadores e quais são as barreiras no ambiente desta pessoa. E tenho que avaliar ainda suas capacidades e o real desempenho dela na vida. Podemos então fazer a seguinte pergunta: qual a diferença entre capacidade e desempenho? A capacidade é medida através da visão clínica de um profissional. A capacidade é a mensuração em ambiente controlado e simulado. Porque a clínica, a sala da fisioterapia, a sala da terapia ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicólogo, o serviço social, estas salas são um ambiente simulado e não são a situação real da vida onde a pessoa passa e vive o seu cotidiano. E quando verifica-se a capacidade da pessoa, nós verificamos com algumas técnicas que cada profissional tem. Podemos medir tônus muscular, posso ver amplitude articular, posso ver construção da linguagem, construção da fala, podemos ver o autocuidado e sua capacidade. E um psicólogo pode olhar a capacidade de gerenciar o estresse no dia a dia. E todos esses termos que são de capacidade e desempenho vão revelar algum resultado.
Quando vamos avaliar desempenho, queremos avaliar as restrições que são típicas da situação de vida real do indivíduo. O que restringe o desempenho da pessoa, e aí nós podemos fazer avaliações de desempenho através de entrevistas e questionários. Por exemplo, quanto de dificuldade você tem tido nos últimos 15 dias para se movimentar dentro de casa? Quanto de dificuldade você tem apresentado nos últimos 15 dias para ir ao mercado? E assim sucessivamente. Quando fazemos perguntas, podemos medir o desempenho das pessoas, porque só quem pode nos dizer da situação real de vida do indivíduo é o indivíduo. Então, podemos caracterizar muito bem esses dois itens desse terceiro grupo, capacidade e desempenho, como instrumentos diferentes para capturar situações diferentes. Um, no aspecto simulado para detectar limitações que são referentes à capacidade, e o outro é o desempenho real da pessoa em situação de vida real para detectar as restrições que são o desempenho dela. Bom, pessoal, já temos bastante elementos para fazer o nosso último resumo do que vem ser a estrutura e a conceitualização da CIF, ok? No primeiro grande grupo, podemos avaliar se o corpo ou partes do corpo estão deficientes. No segundo grupo, podemos avaliar se a pessoa tem encontrado limitações e restrições em dois instantes, o simulado e o instante da situação de vida real. E já temos como avaliar o quanto algo é facilitador ou uma barreira na vida dessa pessoa. Trazendo para a nossa realidade aqui da sala, por exemplo, já podemos dizer que temos um instrumento com elementos capazes de nos dizer o que está embarreirando as nossas vidas, ou melhor, com o que poderia estar embarreirando as nossas vidas. Algumas pessoas acham que é falta de dinheiro, outras acham que é o amor, ou falta de amor, outras ainda que é uma insatisfação com uma parte do corpo. Mas o pulo do gato aqui é que todos agora sabem, ou sempre souberam, só que agora com a ajuda de uma ferramenta balizadora muito eficiente, que existe algo na vida que mantém o seu contato com algumas barreiras ou com alguns facilitadores na vida. Mas isso só vai ganhar corpo ou configuração na medida que eu tiver clara essa avaliação na minha vida. Em síntese, o que a CIF quer avaliar é isto. Mas vamos a mais detalhes. Agora, no primeiro conjunto, e para finalizar, claro, agora no primeiro conjunto, podemos adicionar se a deficiência é leve, moderada, grave ou severa. Para o segundo conjunto, onde a capacidade e desempenho dentro dos itens limitação e restrição, respectivamente teremos leve, moderada, grave e substancial. No terceiro conjunto, para barreira, seguem os conceitos de leve, moderada, grave ou substancial. E para facilitador, leve, moderado, fundamental e substancial. E a nível conceitual, é isso aí que temos como classificação internacional de funcionalidades. Por isso ela pode avaliar serviços, pessoas e indicadores de saúde. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar, obrigado por sua paciência aí. Valeu!